Bom dia, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos comigo ler um versículo nessa manhã, que se encontra lá em Apocalipse 3:20. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui já bateu na porta de alguém e ficou esperando e ninguém abriu? Agora imagine você, Jesus, batendo na porta do nosso coração. Só imagine, fecha o olho um pouquinho. Imagina Deus, Jesus está ali, na porta do seu coração, todos os dias. Todos os dias. E aí entra esse versículo, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do nosso coração todos os dias. Todos os dias ele está ali. Ele vem ali buscando, vem tentando relacionamento conosco. Quando ele fala ceia, ele quer ceiar conosco, ele quer ter comunhão, ele quer ter relacionamento, ele quer ter uma amizade conosco. Mas muitas das vezes a gente não abre a porta do coração. Um exemplo prático, Estou aqui dentro do escritório, a porta está trancada e só eu estou com a chave. A chave está na parte de dentro. Se alguém bater ali, só eu consigo abrir. E a mesma coisa no dia a dia, a mesma coisa na nossa vida com Cristo. Ele está batendo na porta do coração, dos nossos corações. Ele está querendo entrar, ele está querendo criar relacionamento. Ele quer fazer com que a gente tenha uma comunhão com Ele. Ele quer fazer com que a gente tenha uma boa amizade com Ele. Que a gente consiga sentir a presença dEle. E aí no versículo, Jesus está à porta e bate. Eis que estou à porta. Isso mostra o quê? Ele não está distante. Ele nunca nos abandonou. Ele está mais perto do que a gente imagina. Todo dia Ele está ali, do nosso lado, tá ali batendo na porta dos nossos corações. Mas a gente não abre. Talvez você se afastou, mas Jesus nunca se afastou de você. Talvez às vezes a gente se afasta, às vezes a gente se esfria um pouco, mas Jesus nunca se esfria. Jesus nunca deixa, hoje ele se esfriou, vou deixar ele de lado. Não. Jesus é nosso Pai, Jesus é o nosso amigo, Ele quer sempre estar perto de nós, Ele quer sempre estar nos abraçando, mas muitas das vezes a gente opta a deixar Jesus de lado, opta a não abrir a porta. E aí é onde vem o segundo versículo, a segunda parte ali, né? Ele está batendo, Ele bate, Ele insiste todos os dias. Então, Ele faz hora extra batendo na porta dos nossos corações. Ele tenta falar conosco de várias formas. Um exemplo prático é a palavra, nos problemas que despertam, na nossa consciência. Quantas vezes a gente pensa em uma coisa ali e para poder tentar resolver, ou então vem uma solução na nossa mente, a gente está com alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade no relacionamento, alguma dificuldade, qual seja ela na nossa vida, e do nada vem uma solução, vem um pensamento. E muitas das vezes a gente pensa assim, eu consegui resolver. Mas conseguiu resolver porque Deus está ali batendo no nosso coração. Deus está ali diariamente tentando fazer com que a gente entenda que Ele está disposto a nos ajudar. Mas muitas das vezes a gente não abre essa porta do coração. Se Deus parasse de bater, seria juízo. Mas enquanto Ele bate, ainda há graça. Pensa que forte. Pense. Vamos refletir junto comigo aqui. Se Deus parasse de bater, seria juízo. Quem aqui está preparado para o juízo final? Quantos de nós aqui está preparado? Ninguém está preparado para o juízo final. Mas tem a segunda parte que diz assim, isso não é na Bíblia, mas é um texto que eu estava estudando, e aí ele me diz assim, mas enquanto ele bate, ainda há graça. Olha que maravilhoso, a graça de Deus. Ele é tão bondoso que deu seu único filho por nós, que morreu ali na cruz, só para nos salvar, só pela graça, só para nos dar graça, só para nos livrar dos nossos pecados, livrar das nossas falhas e dos nossos erros. E pense o quanto nós somos ingratos. Acordamos de manhã, temos o privilégio de ver essa luz do dia, de ver esse céu lindo, maravilhoso, esteja ele com nuvem ou sem nuvem, não deixa de ser uma maravilha criada por Deus. E muitas das vezes a gente nem isso agradece, não tem a coragem de parar um minuto ali antes de levantar da cama, ajoelhar, não quero ajoelhar, não consigo ajoelhar, sentado mesmo, fechar o olho e agradecer a Deus.
o quanto nós somos ingratos. Pense aí. E vem a segunda parte, uma parte do ponto 3 do versículo que diz assim: se alguém ouvir. Ele está dizendo se alguém ouvir. Quando ele fala assim, ele não diz se minha família ouvir, não. Se o Márcio está servindo, se o Márcio está buscando a Deus, o Márcio tem que ouvir. Minha mãe tem que ouvir. Meus irmãos têm que ouvir. Não cabe só o Márcio ouvir, toda a minha família vai estar salva, não. Deus quer um relacionamento individual. Deus quer uma comunhão individual. Ele está batendo na porta de cada coração. Ele vai em porta batendo. Não é sobre igreja cheia, é sobre coração aberto. Muitas das vezes a gente tem uma igreja cheia, a gente tem uma casa com todo mundo servindo, mas nem todo mundo está abrindo o coração. Então a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa buscar mais a Deus, a gente precisa abrir a porta para Jesus cear conosco. Em Romanos 10, 17, ele diz assim, em Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Pense que forte. Jesus está ali, falando conosco de todas as formas, batendo na porta do nosso coração, tentando cear conosco. Ele fala através de louvor, através de uma palavra, através de uma conversa, às vezes com um amigo, um colega, ou até um desconhecido que dá uma mensagem que a gente estava precisando naquele momento. E muitas das vezes o que a gente faz? A gente tapa os ouvidos. Nós tapamos os ouvidos para Deus, para o que Deus fala, para o que Deus faz, a gente tapa os olhos. E muitas das vezes a gente precisa isso, precisa abrir os olhos, precisa ouvir a palavra de Deus. No ponto 4, diz assim, e abrir a porta. A decisão não é de Deus, Ele não vai invadir. Pense no que forte. Você tem a chave do seu coração, você tem a chave ali para poder abrir, para deixar quem quiser entrar e quem quiser sair. Jesus está ali, a pessoa que morreu por nós, que está ali disposto a nos ajudar, que está ali disposto a nos fazer comunhão conosco, fazer morada na nossa casa, e a gente opta em não abrir a porta para Ele. Então a decisão é sua, a decisão é individual. Você precisa abrir a porta do seu coração. Jesus nunca vai invadir, Ele não vai abrir. Jesus bate, mas quem abre somos nós que precisamos abrir. Ele está ali, a porta está aqui. Se Ele bater ali, já vou abrir. Então, se minha esposa bater ali, eu vou ter que abrir a porta, por que para Jesus eu não abriria? Então, quando você começa a entender cada versículo, entender cada palavra, quando você começa a estudar cada versículo, você vê então o quanto maravilhoso é Jesus Cristo, o quanto é maravilhoso viver, estar na presença de Deus. Muitas das vezes a gente pensa ali na primeira dificuldade, no primeiro problema, e a gente já pensa em desistir, já pensa em se afastar de Deus. Hoje eu não vou conseguir orar, porque eu acordei atrasado e vou ter que fazer tudo correndo e esqueço de Jesus. Sendo que foi Ele que permitiu com que a gente levantasse, foi Ele que permitiu que a gente tivesse um bom emprego, que a gente tivesse uma boa casa, que a gente tivesse uma boa vida, um bom relacionamento. Então, Ele está sempre ali para poder nos ajudar. Ele sempre nos deu graça, Ele sempre esteve disposto a nos ouvir. E aí, o abrir significa entregar áreas escondidas. Qual a área escondida da sua vida você está escondendo de Deus? Qual área do seu relacionamento você está escondendo de Deus que você não pode abrir? O abrir significa renunciar, deixar o pecado, permitir uma transformação. Muitas das vezes a gente se apega em determinadas situações, em bens materiais, em dinheiro, e aí a gente acaba esquecendo de Deus e pensa, se eu ter que ir para a igreja, se eu buscar a Deus, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir fazer isso, mas e meu dinheiro que eu preciso no mês? Então, o abrir significa permitir a transformação. E nessa manhã Deus está ali falando com você, através da palavra. Meu filho, estou na porta do seu coração, só precisa você abrir, só girar a chave
e abrir a porta para que Jesus entre no seu coração e comece a cear contigo, comece a falar contigo, comece a ter comunhão contigo, ter relacionamento contigo. Então, pense nisso. Qual a área da sua vida você está escondendo de Deus? Qual a área você precisa de ajuda? Já buscou em várias situações, em outros lugares ajuda e nunca teve uma solução. Sabe tem uma passagem que eu não vou lembrar agora, da fonte de águas vivas. A mulher oferece água a Jesus. Jesus fala: se você beber da minha água, nunca mais você terá sede. Pensa que forte. Jesus tem um rio de águas vivas para a gente. A gente fica ali buscando outras fontes, buscando outros meios, achando que aquele copo de água vai matar a nossa sede, sendo que a gente tem um rio de água viva para nós. E muitas das vezes a gente não dá valor, a gente não agradece a esse pouco. Ele vai entrar e cear contigo. Entrarei e cearei, não é a visita. Pense que forte. Ele não quer só entrar, ele não quer só fazer uma visita na sua casa, ele não quer só fazer uma visita no seu coração. Jesus, ele quer fazer uma morada no teu lar, bênção. Jesus quer ter um relacionamento na tua casa, na tua vida. Chega, me arrepia. Glória a Deus. Pensa que forte. Jesus não quer um culto com você, ele quer uma vida com você. Jesus, ele quer te ouvir, ele quer falar contigo, ele quer te abraçar todos os dias, ele quer acordar do seu lado, ele quer dormir ao seu lado. Mas para isso você precisa abrir a porta do seu coração. Se você não abrir a porta do seu coração, como Deus vai ter intimidade contigo? Como Deus vai conseguir falar contigo? Como Deus vai conseguir te abraçar? Ele está assim, de braços abertos. Ele está de braços abertos, batendo na porta do seu coração, querendo falar, querendo cear contigo, e você acaba fechando a porta do seu coração, buscando outras fontes, buscando outros meios, achando que vai preencher um vazio que só você sabe, só você e Deus sabem. Que Deus poderia chegar ali e derramar bênçãos na sua vida, mas Ele não, Ele vai esperar você falar: Pai, pode entrar, a casa é sua. Faz morada, Pai, na minha vida, faz morada no meu lar. Eu consagro a Ti o meu dia, Deus. Obrigado por essa luz do dia. Deus está ali querendo intimidade com você. Deus quer te ouvir, quer ouvir você falar: Pai, vem, Pai, estou aqui. Pai, eis-me aqui. Faz de mim a Tua vontade. Faz de mim um vaso novo. E a gente opta não abrir a porta do nosso coração. E Deus continua lá. Pense quantas vezes você nega, nós negamos Jesus. Pedro negou 3 vezes. Jesus lá para ser crucificado. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele falou um dia antes de morrer. Um dia antes da sua crucificação. E Pedro negou, confirmando o que Deus tinha visto. E Pedro era o cara que mais dizia: não, eu vou ser ali, vou estar sempre junto contigo, vou morrer por ti. Na primeira oportunidade, Pedro negou. E quantas vezes nós estamos negando a Deus? Quantos dias nós negamos a Deus? E quanto tempo você vai esperar para abrir a porta do seu coração? Deus está ali batendo na porta do seu coração. Quando Ele parar de bater, é o juízo final. Será que você está preparado para ser salvo? Será que suas atitudes, as nossas atitudes, nosso comportamento de hoje está condizente com o que Deus espera de nós? O que você tem renunciado por Deus? O que você tem feito por Deus? Ele está ali batendo na porta do seu coração. Ele quer preencher o seu vazio. Ele quer relacionamento. Ele quer comunicação contigo. Ele quer te ouvir. Ele está batendo. Então, quando Ele parar de bater, pode ser tarde demais. Então, cuidado. Cuidado, porque esse tempo que você espera
estar pronto. E muitas das vezes a gente fala, não estou preparado para ir para me converter, não estou preparado para aceitar Jesus, eu preciso mudar, eu preciso mudar minhas atitudes, mudar meu comportamento primeiro. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você venha como você está. Deus não vai olhar a sua vestes, Ele não vai olhar o seu cabelo, não vai olhar se sua unha está pintada, não. Ele vai olhar o seu coração. Se você se arrepender dos seus maus caminhos de todo o coração, Ele vai te abraçar, Ele está ali só esperando você dar essa oportunidade para Ele e confiar. Confiar que quanto mais você se entrega a Deus, vai vir mais desafio, vai vir mais obstáculo, mas Deus não vai te deixar, Ele não vai largar a tua mão. E se Deus está calado no momento, se você tem orado e você não está ouvindo a resposta de Deus, é porque Ele está trabalhando. Então deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus entrar no teu coração e fazer um reboliço na tua vida. Deixa Ele transformar a sua vida de tal maneira que você vai falar assim, meu Deus, por que eu esperei tanto tempo? Deus está aí só esperando por você. Deus é maravilhoso. Que toda honra e toda glória seja para Ele. Que toda essa mensagem realmente entre no coração de quem ouvir. E que não seja para me engrandecer, que não seja para me levantar, não é nada disso. É mais para transmitir a palavra. Ide pelo mundo e pregar o Evangelho. E hoje não tenho ido pelo mundo, mas é um meio de comunicação que hoje está em alta, é a internet, a gente consegue transmitir a mensagem. Quando você puder pregar a palavra, levar a palavra de Deus por onde você passar, leve, porque tem muita gente que ainda precisa, tem muita gente ainda que precisa ser convertido, precisa entender que o quanto maravilhoso é Jesus. O inimigo tenta ali diariamente ceifar várias vidas. Jesus está ali sempre livrando, protegendo. Então, se você tem um familiar, tem um amigo que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra, aproveite a oportunidade, faça em vida. Dê a oportunidade de perdoar, de conversar, de falar um pouco de Deus, do amor de Deus. O mais forte desse texto é que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, e a gente não deixa entrar. Pense que forte. Eis que estou à porta e bato. Jesus, eu imagino, você tem uma casa, está chegando aí, hoje estou em Santa Catarina, está chegando ali a temporada de frio, e Jesus do lado de fora, passando frio. Teve a temporada do sol ali, o calor imenso que teve aqui na região. Jesus do lado de fora, batendo na porta do seu coração, no sol quente, querendo cear contigo, querendo te encher de água viva, e você não abrindo a porta do seu coração, deixando Ele do lado de fora, deixando Ele no frio, deixando Ele sem resposta, Ele querendo te ouvir, Ele querendo bater na tua porta, Ele batendo na sua porta ali. Então abre o seu coração, abre o seu coração para Deus, reconcilie com Ele se você está afastado, se você foi uma pessoa que já pregou a palavra, já serviu para Deus, já levou a palavra por onde passou e por algum motivo o inimigo acabou te desviando, te afastando da presença de Deus. Esse é o momento, ainda há tempo, Jesus ainda bate. Então se Ele bate, ainda há graça, ainda há esperança, ainda há amor dele. Porque quando Ele parar de bater, o juízo vai ser mais forte. Então que essa mensagem ela fique no coração de vocês, que o Senhor Jesus Cristo conheça, que a gente possa estar ali sendo sempre guiado por Ele, que Ele possa sempre estar sendo nosso centro, que Ele nos direcione, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê entendimento e nos dê amor. Muitas das vezes a gente deixa de buscar Deus por uma desavença que eu tive com um parente, com um amigo, com um irmão da igreja, e quando vai ver, por falta de amor.
Deus está ali, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho por mim e por ti. E Ele está ali de braços abertos nos esperando. Então que Deus te dê um excelente final de semana, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e que essa mensagem seja diretamente de Deus para você, para mim, para que a gente possa refletir o quanto Ele tem batido na nossa porta e a gente não tem aberto. Então abre a porta do seu coração, que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana, abençoe você e sua família, que a paz e graça esteja contigo. Então, Deus abençoe.